Voltou, meu povo? Voltou, meu povo? Me diga aí se voltou a nossa live pra gente continuar a ler nosso livro. Ixi, ninguém vai me responder, não, é? Eu vou começar a ler. Eu vou começar a ler esse livro. Voltou, ótimo. Valeu, Pedro. Obrigada, meu povo. Valeu. Então, nós vamos ler hoje o capítulo 16 e eu espero que a gente leia 16, 17 e 18. Isso aí mesmo, vocês ouviram. 3 capítulos são os planos de hoje. Então, vamos começar sem mais delongas para a gente conseguir otimizar nosso tempo. Porque se o parquinho tava pegando fogo, o fogo hoje está se alastrando e não é só no parquinho, não. Bora lá. Capítulo 16. Tá travando ainda? Mas dá para escutar, dá para acompanhar. Eu vou começar a ler. Se começar a travar muito, vocês avisam aí. E aí eu volto. Eu vejo o que a gente faz aqui. Beleza? Vamos lá. Capítulo 16. As enfermeiras e os androides do turno da noite pregaram-se às paredes quando o príncipe Kai passou zunindo pelo corredor. Ele tinha corrido desde o seu quarto no 16º andar da ala privada do palácio, parando para recuperar o fôlego somente quando foi forçado a esperar o elevador. Irrompeu pela porta da sala de visitas e parou ainda segurando a maçaneta. Seus olhos inquietos encontraram Torin. De braços cruzados, encostado na parede oposta, o conselheiro arrancou seu olhar da janela de vidro e recebeu a expressão de pânico de Kai com outra de resignação. Eu ouvi, começou Kai. Esticando os ombros para trás, molhando a boca seca, ele entrou na sala. A porta fechou atrás dele. A pequena sala era iluminada apenas por um abajur de mesa e as luzes fluorescentes da quarentena. Kai olhou para a enfermeira ao mesmo tempo em que o medidroide puxava um pano branco sobre os olhos fechados de seu pai. Seu coração, que martelava intensamente, parou. Cheguei tarde demais. Torin se mexeu. Aconteceu há apenas alguns minutos, disse ele, forçando-se a afastar-se da parede. Kai examinou o rosto enrugado e os olhos cansados do conselheiro, bem como uma xícara de chá intocada que estava apoiada ao lado de seu tablet. Ficara até tarde para trabalhar, em vez de voltar para a própria casa, a própria cama. A exaustão alcançou Kai de uma só vez, e ele apertou a testa que parecia estar queimando no vidro frio. Ele também deveria ter estado presente. Vou marcar a coletiva de imprensa. A voz de Torin soava oca. Uma coletiva de imprensa? O país precisa saber. Vamos lamentar juntos. Torin pareceu abalado por um raro momento, mas disfarçou, controlando a respiração. Kai fechou os olhos e os esfregou com força. Mesmo sabendo que isso aconteceria, que seu pai estava com uma doença incurável, ainda não fazia sentido. Tudo o que acabara de perder lhe fora tomado tão rapidamente. Não apenas seu pai, não apenas o imperador. Sua juventude, sua liberdade. Você será um imperador, disse Torin, como ele era. Kai se afastou. Não queria pensar nisso, em todas as próprias imperfeições. Ele era jovem demais, estúpido demais, otimista demais, ingênuo demais. Não conseguiria. A tela atrás dele apitou e em seguida uma doce voz feminina anunciou: comunicado para o príncipe Kaito da comunidade oriental, da rainha Levana de Luna. Kai gritou em direção ao netscreen em branco, exceto por um globo girando no canto, sinalizando um comunicado disponível. Qualquer ameaça de lágrima desapareceu.
transformando-se em uma dor de cabeça iminente. O ar ficou espesso, mas nenhum deles se moveu. Como ela poderia saber? Tão cedo, disse Kai. Ela deve ter espiões. Do canto do olho, viu Thorin lançar-lhe um olhar. Um aviso para não começar com as teorias de conspiração agora. Talvez a taumaturga ou o guarda tenha visto você, disse ele, correndo pelo castelo no meio da noite? O que mais poderia significar? Contraindo o maxilar, Kai aprumou-se, enfrentando a tela como um inimigo. Parece que o nosso período de luto acabou, murmurou. Tela, aceitar comunicado. A tela se iluminou. Kai arrepiou-se ao ver a rainha lunar, sua cabeça e ombros envoltos em um véu ornamentado de cor creme, como uma noiva perpétua. Só o que se via sob o manto era um pouco dos longos cabelos escuros e a sombra de seus braços. A explicação dada pelos lunares era que a beleza de sua rainha era um presente aos olhos indignos dos terráqueos. Mas Kai tinha ouvido falar que, na realidade, o glamour da rainha, sua capacidade de fazer as pessoas verem-na como divinamente bela, manipulando suas ondas cerebrais, não funcionava através dos netschreens. Por isso, ela nunca se permitia ser vista neles. Qualquer que fosse o motivo, olhar por muito tempo para aquela figura branca, embrulhada, sempre fazia os olhos de Kai arderem. Meu caro príncipe regente, disse Levana com sua voz melosa, quero ser a primeira a oferecer minhas condolências pela perda de seu pai, o bom imperador Rican. Que ele descanse em paz para sempre. Kai lançou um frio olhar para Thorin. Espiões? Thorin retornou o olhar. Embora a ocasião seja trágica, estou ansiosa para continuar a discutir uma aliança com você como o novo líder da comunidade oriental terrestre. Como não vejo nenhuma razão para adiarmos nossas conversas até a sua coroação, quando quer que aconteça, acho apropriado planejar uma reunião assim que for conveniente em relação ao seu tempo de luto. Meu transporte está pronto. Posso partir ao seu próximo nascer do sol e oferecer tanto os meus pêsames quanto meus parabéns em pessoa. Alertarei minha taumaturga que aguarde minha chegada. Ela pode garantir que as acomodações sejam preparadas adequadamente. Peço que não se preocupe com meu conforto. Tenho certeza de que você terá muitas outras preocupações durante esse momento trágico. Meus pêsames estão com você e a comunidade. Ela concluiu a mensagem inclinando a cabeça e a tela escureceu. Boquiaberto, Kai olhou para Thorin. Ele pressionou os punhos contra o corpo antes de começarem a tremer. Ela quer vir aqui? Agora? Não se passaram nem 15 minutos. Thorin limpou a garganta. Devemos discutir isso pela manhã, antes da coletiva de imprensa, suponho. Kai se virou, encostando a cabeça na janela. Do outro lado do vidro, o relevo do corpo de seu pai estava encoberto pelo lençol branco, não muito diferente da rainha e seu véu. O imperador tinha perdido tanto peso nas últimas semanas que suas formas mais parecia a de um manequim do que a de um homem. Seu pai não estava mais lá, incapaz de proteger Kai, incapaz de oferecer conselhos, incapaz de liderar o país outra vez. Ela pensa que eu sou fraco, disse Kai. Ela vai tentar me convencer a aceitar o pacto de casamento agora, quando tudo está um caos. Ele chutou a parede, segurando um grito de dor quando se lembrou de que não estava usando sapatos. Não podemos responder que não? Avisar que não é bem-vinda aqui? Não tenho certeza de que essa seria a indicação de paz a qual seu pai vinha se esforçando para alcançar. Ela é quem vem ameaçando uma guerra nos últimos 12 anos. Thorin apertou os lábios e a preocupação assombrosa em seu olhar abrandou a raiva de Kai. Discussões devem ter duas direções, Vossa Alteza.
Vamos ouvir suas solicitações, mas ela terá que ouvir as nossas também. Os ombros de Kai caíram. Ele se virou, jogando a cabeça para trás e olhando para o teto. O que ela quis dizer com minha taumaturga irá preparar as acomodações? Vai retirar os espelhos, imagino. Kai fechou os olhos. Espelhos, certo. Esqueci. Ele massageou a testa. O que havia de tão estranho com os lunares? E não qualquer lunar. A rainha Levana. Na terra. No país dele. Sua casa. Ele estremeceu. O povo não vai gostar disso. Não, Thorin suspirou. Amanhã será um dia sombrio para a comunidade. Final do capítulo 16. Viram só como é que passa rápido? E aqui nós temos um capítulo, digamos assim, muito importante. A gente tem o processo de perda do imperador Rikan, o pai de Kai, que é o imperador, morreu, da letumose, e agora ele tem que lidar com tudo isso, ao mesmo tempo, com o luto do pai, com a responsabilidade de se tornar imperador, e como se isso não bastasse, como se isso não fosse suficiente, a bendita rainha Levana inventou que ela quer vir para a Terra agora. Essa mulher não tem noção, né? Noção, senso zero de noção. Bom senso não existe para a rainha Levana. Fique registrado para acontecimentos futuros. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa coletiva de imprensa, né? Amanhã será um dia sombrio para a comunidade das Nações Orientais e amanhã começa agora no próximo capítulo. Capítulo 17. Exatamente. Tristeza, mega responsabilidade e Levana de brinde. Ninguém merece. Ninguém merece. Né? Capítulo 17. Um alerta disparou na cabeça de Cinder, seguido por uma mensagem que rolou em meio à escuridão do sono. Comunicado recebido do distrito de Nova Pequim, 29, quarentena da letumose. Limpeone ingressou no terceiro estágio da letumose às 4h57 de 22 de agosto, ano 126 da Terceira Era. Levou 1 minuto para afastar o entorpecimento do sono e entender o significado das palavras que rolavam em seu visor. Ela abriu os olhos para o quarto sem janelas e se sentou. Todos os músculos doíam da viagem até o ferro velho na noite anterior. Suas costas doíam tanto que parecia que aquele carro velho a atropelara em vez de permanecer imóvel enquanto ela e Aiko o empurravam e puxavam pela estrada. Mas elas tinham conseguido. O carro era dela, transportado para um canto sombrio da garagem subterrânea do apartamento, onde ela seria capaz de trabalhar nele em cada momento livre, desde que ninguém se queixasse do cheiro. Seria um segredinho entre ela e Aiko. Quando enfim voltara para casa, Cinder desabou como se alguém tivesse apertado seu botão de força. Pela primeira vez, não tivera pesadelos. Pelo menos, nenhum pesadelo até ser acordada pela mensagem. A ideia de Peony, completamente sozinha na quarentena, a expulsou de sua pilha de cobertores com um grunhido contido. Ela calçou seu par de luvas, roubou um cobertor verde dobrado no armário de roupas de cama e mesa do corredor e passou por Aiko, em modo de hibernação e conectada a uma estação de carregamento na sala de estar. A sensação de sair sem o androide era estranha, mas ela planejava ir direto para o palácio. No corredor do apartamento, podia ouvir alguém andando no andar de cima e um netscreen murmurando as notícias da manhã. Cinder mandou um comunicado pedindo um táxi pela primeira vez na vida, e ele já a esperava quando chegou à rua. Passou sua identidade pelo scanner e deu as coordenadas antes mesmo de se
acomodar no banco de trás. Cinder se conectou à rede para que pudesse traçar o trajeto do aerodeslizador até a quarentena. O mapa que foi exibido em seu visor indicou que era um distrito industrial, 24 quilômetros além dos limites da cidade. A cidade era toda sombras, um borrão, apartamentos adormecidos e calçadas vazias. Os edifícios ficavam cada vez menores e mais distantes uns dos outros conforme o centro ia ficando para trás. Uma luz pálida de sol se esgueirava pelas ruas, lançando longas sombras no asfalto. Cinder sabia que havia alcançado o distrito industrial sem a ajuda do mapa. Ela piscou para que o mapa sumisse e observou as fábricas passando, lado a lado, com armazéns de concreto e suas portas de rolagem gigantescas, que poderiam acomodar até mesmo o maior dos aerodeslizadores, provavelmente até navios de carga. Ela escaneou sua identidade ao sair para que o aerodeslizador pudesse debitar de sua conta já quase zerada e em seguida ordenou que a esperasse. Rumou para o armazém mais próximo, onde um grupo de androides estava parado à porta. Sobre a porta brilhava um netscreen novinho em folha. Quarentena de letumose. Entrada permitida somente a pacientes e androides. Ela jogou o cobertor sobre os antebraços e tentou parecer confiante ao andar, imaginando o que diria se os androides a questionassem. Mas os medidroides não deviam ser programados para lidar com gente saudável querendo entrar na quarentena. Mal notaram quando ela passou. Ela esperava que fosse fácil sair também. Talvez devesse pedir uma credencial ao Dr. Erland. O fedor de excremento e podridão a atingiu quando ela entrou no armazém. Cinder recuou, pondo a palma da mão no nariz enquanto o estômago se revirava, desejando que sua interface cerebral isolasse odores como fazia com o barulho. Respirando fundo, sob a luva e prendendo o ar, forçou-se a entrar. Estava mais fresco lá dentro. O chão de concreto intocado pelo sol. Um plástico verde opaco cobria uma estreita fila de janelas próximas a telhados altos, envolvendo o edifício em uma névoa lúgubre. Lâmpadas cinzentas zumbiam lá em cima, mas eram de pouca ajuda para diminuir a escuridão. Centenas de camas estavam alinhadas entre as paredes distantes, cobertas por cobertores descombinados, doações e retalhos. Ela sentia-se grata por ter trazido um bom para Pione. A maioria dos leitos estava vazia. Esta quarentena fora construída rapidamente nas últimas semanas, conforme a doença rastejava cada vez mais rápido em direção à cidade. Ainda assim, as moscas já haviam tomado o lugar e preenchido o recinto com seu zumbido. Os poucos pacientes pelos quais Cinder passou estavam adormecidos ou olhando fixa e inexpressivamente para o teto, a pele coberta por erupções preto-azuladas. Aqueles que ainda estavam conscientes encolhiam-se com seus tablets, sua última ligação com o mundo lá fora. Olhos brilhantes se ergueram, seguindo Cinder enquanto ela se apressava. Mais medidroides se moviam entre as camas, fornecendo comida e bebida, mas nenhum deles interpelou Cinder. Ela encontrou Pione adormecida, aninhada em um cobertor azul bebê. Cinder não tinha certeza de que a reconheceria, se não fosse pelos cachos castanhos enrolados no travesseiro. As manchas arroxeadas haviam se espalhado pelos seus braços. Embora estivesse tremendo, sua testa brilhava de suor. Parecia uma mulher idosa, próxima à hora da morte. Cinder tirou a luva e pousou a parte de trás da mão na testa de Pione. Quente ao toque e úmida. O terceiro estágio da letumose. Ela jogou o cobertor verde sobre Pione. Depois se ergueu, perguntando-se se deveria acordá-la ou se era melhor deixá-la descansar. Balançando-se sobre os calcanhares, olhou em volta. A cama atrás dela estava vazia. A que ficava no lado oposto a Pione estava ocupada por uma pequena forma virada de costas para ela, enrolada em posição fetal.
uma criança. Cinder se sobressaltou ao sentir um puxão em seu pulso esquerdo. Peony estava agarrando seus dedos de aço, apertando com a pouca força que ainda tinha. Seus olhos observavam Cinder, suplicantes, assustados, perplexos, como se estivesse vindo um fantasma. Cinder engoliu em seco e sentou na cama. Era quase tão dura quanto o chão do próprio quarto. Me leva para casa, pediu Peony, a voz arranhando as palavras. Cinder se encolheu e cobriu as mãos de Peony. Trouxe um cobertor para você, disse ela, como se isso explicasse sua presença. O olhar de Peony se desviou dela. A mão livre traçou a textura do brocado. Não disseram nada por um longo tempo, até ouvirem um grito estridente. As mãos de Peony apertaram com mais força enquanto Cinder girava, procurando certa de que alguém estava sendo assassinado. Uma mulher, 4 corredores adiante, estava se debatendo na cama, gritando, implorando para ser deixada em paz enquanto o androide calmamente aguardava com a seringa para lhe injetar algo. 1 minuto depois, mais 2 androides chegaram para imobilizar a mulher, forçando-a a ficar parada na cama, segurando o braço esticado para receber a injeção. Sentindo Peony se encolher ao seu lado, Cinder se virou de volta. Peony estava tremendo. Estou sendo punida por alguma coisa, disse Peony, fechando os olhos. Não seja ridícula, disse Cinder. A peste é só... não é justa, mas você não fez nada de errado. Ela acariciou a mão da irmã. Mamãe e Pel estão... Com o coração partido, respondeu Cinder. Nós todas sentimos muito a sua falta, mas elas não pegaram a doença. Os olhos de Peony piscaram, abertos. Ela estudou o rosto de Cinder, seu pescoço. Onde estão suas manchas? Os lábios se abrindo, Cinder esfregou distraidamente a garganta, mas Peony não esperou por uma resposta. Você pode dormir ali, não pode? Disse ela, gesticulando para a cama vazia. Eles não vão botar você numa cama longe? Cinder apertou as mãos de Peony. Não, Peony, eu não... Ela olhou em volta, mas ninguém estava prestando atenção. Um medidroide estava a 2 camas de distância, ajudando um paciente a beber água. Não estou doente. Peony apontou com a cabeça. Você está aqui. Eu sei. É complicado. Veja bem, fui para o centro de pesquisa sobre a leishmaniose ontem e eles me testaram. E... Peony, eu sou imune. Não posso contrair leishmaniose. A testa tensa de Peony se descontraiu. Ela avaliou o rosto de Cinder, o pescoço, novamente os braços, como se sua imunidade fosse algo visível, algo que deveria ser aparente. Imune? Cinder esfregou mais rápido a mão de Peony, agora ansiosa por ter contado seu segredo a alguém. Eles me pediram para voltar lá hoje. O médico-chefe acha que pode ser capaz de me usar para encontrar um antídoto. Eu disse a ele que, caso consiga fazer isso, você tem que ser a primeira a recebê-lo. Fiz ele prometer. Ela observou espantada, enquanto os olhos de Peony começaram a se encher de lágrimas. Verdade? Isso mesmo. Nós vamos encontrar um antídoto. Quanto tempo vai levar? Eu não sei ao certo. A outra mão de Peony encontrou o pulso dela e o apertou. Suas longas unhas se enterraram na pele de Cinder, mas levou um tempo considerável até que ela registrasse a dor. A respiração de Peony se tornou mais rápida. Mais lágrimas surgiram em seus olhos. Mais uma parte daquela esperança momentânea se desvaneceu, deixando-a num desespero incontrolável. Não me deixe morrer, Cinder. Eu queria ir ao baile, lembra? Você ia me apresentar ao príncipe. Ela virou a cabeça, erguendo o rosto numa tentativa vã de conter as lágrimas, escondê-las ou esgotá-las mais rápido. Então uma tosse estourou em sua boca junto com um fio de sangue.
Cinder fez uma careta, depois esticou a mão e limpou o sangue do queixo de Peony com a ponta do cobertor bordado. Não desista, Peony. Se eu sou imune, então deve haver um jeito de combater isso, e eles vão descobrir. Você ainda vai ao baile. Ela pensou em contar a Peony que Aiko conseguira salvar seu vestido, mas imaginou que isso implicaria ter que contar a ela que tudo o que ela já tocara fora descartado. Ela limpou a garganta e, com um carinho, tirou o cabelo de Peony da têmpora. Tem alguma coisa que eu possa fazer para deixar você mais confortável? Peony balançou a cabeça no travesseiro gasto, segurando o cobertor contra a boca, mas então ergueu os olhos. Meu tablet? Cinder se encolheu, culpada. Me desculpe. Ainda está quebrado, mas vou dar uma olhada nele hoje à noite. Eu só quero mandar um comunicado para Phil e mamãe. É claro, vou trazê-lo para você assim que puder. O tablet de Peony, o androide do príncipe, o carro. Sinto muito, Peony, mas preciso ir. As pequenas mãos a apertaram. Volto assim que puder, prometo. Peony respirou tremulantemente, fungou e em seguida a soltou. Enfiou as mãos frágeis embaixo do cobertor, cobrindo-se até o queixo. Cinder se levantou e desembaraçou os cabelos de Peony com os dedos. Tente dormir um pouco. Poupe sua energia. Peony seguiu Cinder com os olhos cheios de lágrimas. Amo você, Cinder. Fico feliz que não esteja doente. Cinder sentiu um enorme aperto no coração. Franzindo os lábios, ela se inclinou e deu um beijo na testa úmida de Peony. Eu também amo você. Ela lutou para respirar enquanto se forçava a se afastar, tentando se enganar e ter esperanças. Havia uma chance. Uma chance. Não olhou para nenhum outro paciente ao se encaminhar para a saída da quarentena, até que ouviu seu nome. Parou, pensando que a voz áspera não fora nada além da sua imaginação, misturada a muitos lamúrios histéricos. Cinder? Ela se virou e avistou um rosto familiar meio coberto por uma colcha desbotada pelo tempo. Cheng-Ji? Ela se aproximou do pé da cama, o nariz enrugado, com um odor forte que vinha do leito da mulher. Mal reconheceu Cheng Sasha, a padeira, com as pálpebras inchadas e a pele pálida. Tentando respirar normalmente, Cinder contornou a cama. A colcha que repousava sobre o nariz e a boca de Sasha contribuía para sua respiração difícil. Os olhos dela estavam embaçados e mais abertos do que Cinder jamais vira. Era a primeira vez que Sasha a olhava sem desdém. Você também, Cinder? Em vez de responder, Cinder disse, sem muita convicção, tem alguma coisa que eu possa fazer por você? Foram as palavras mais gentis já trocadas entre elas. A colcha se mexeu, exibindo o rosto de Sasha. Cinder mordeu o lábio para conter um engasgo ao ver as manchas azuis em forma de anel no maxilar da mulher e garganta abaixo. Meu filho, disse ela ofegante, você pode trazer Sunto? Eu preciso vê-lo. Cinder não se mexeu, lembrando-se de como Sasha ordenara que Sunto se afastasse de seu estante dias antes. Trazê-lo? Sasha tirou um braço de debaixo das cobertas e tentou alcançar Cinder, agarrando seu pulso, onde a pele se encontrava com o metal. Cinder se contorceu, tentando se desvencilhar, mas Sasha segurou firme. Sua mão estava marcada com pigmentos azulados em volta das unhas amareladas. O quarto e último estágio da febre azul. Vou tentar, disse ela, esticou a mão, hesitou e então afagou Sasha nas articulações. Os dedos azuis a saltaram e se afundaram na cama. Sunto, murmurou Sasha. Seu olhar ainda estava fixo no rosto de Cinder, mas o reconhecimento falhava. Sunto. Cinder deu um passo para trás, observando as palavras sumirem. A vida se apagou dos olhos negros de Sasha. Cinder convulsionou, envolvendo a barriga com os braços. Ela olhou em volta.
Nenhum dos outros pacientes estava prestando atenção a ela ou à mulher, o cadáver, diante dela. Mas então ela viu o androide seguindo na sua direção. Os medidroides deviam ter algum tipo de conexão, ela pensou, para saber quando alguém morria. Quanto tempo levaria para que o comunicado de notificação fosse enviado à família? Quanto tempo levaria até que Sunto soubesse que sua mãe morrera? Ela queria se virar, ir embora, mas ficou enraizada ao lugar enquanto o androide vinha em suas rodas até a beira da cama e levava sua mão mole entre seus pregadores. A compleição de Sasha estava cinzenta, exceto pelas manchas, como as de contusões em volta do seu maxilar. Seus olhos ainda estavam abertos, mirando o céu. Talvez o Medidroid tivesse perguntas a fazer a Cinder. Talvez alguém quisesse saber as palavras finais da mulher. Seu filho, provavelmente, iria querer saber. Cinder deveria contar a alguém. Mas o sensor do Medidroid não se virou na direção dela. Cinder umedeceu os lábios. Ela abriu a boca, mas não conseguiu pensar em nada para dizer. Um painel se abriu no corpo do Medidroid. Ele pôs os pegadores livres lá dentro e tirou um bisturi. Cinder observou, impressionada e enjoada, o androide pressionar a lâmina no pulso de Sasha. Um fio de sangue escorreu pela palma da padeira. Cinder espantou o estupor e cambaleou para a frente. O pé da cama ficou pressionado contra suas coxas. O que você está fazendo? Perguntou ela, mais alto do que pretendia. O Medidroid parou com o bisturi enterrado na carne de Sasha. Seu visor amarelo piscou na direção de Cinder e em seguida escureceu. Como posso ajudá-la? Respondeu, com sua educação fabricada. O que você está fazendo com ela? Perguntou Cinder novamente. Ela queria esticar a mão e tirar o bisturi, mas temia ser mal compreendida. Devia haver uma razão, algo lógico. Medidroides se resumiam à lógica. Removendo o chip de identificação dela, respondeu o androide. Por quê? O visor se iluminou de novo e o androide voltou a se concentrar no pulso de Sasha. Ela não vai mais usar. O Medidroid trocou o bisturi por uma pequena pinça e Cinder ouviu o clique sutil de metal no metal. Uma vez ela fez uma careta quando o androide extraiu o pequeno chip com o plástico de proteção coberto por um vermelho cintilante. Mas você não precisa identificar o corpo? O androide depositou o chip em uma bandeja que se abriu em seu revestimento de plástico. Cinder viu quando ele caiu em um compartimento com dezenas de outros chips ensanguentados. Então, jogou o cobertor esfarrapado sobre os olhos de Sasha, que não piscavam mais. Em vez de responder à pergunta de Cinder, simplesmente disse: Fui programado para seguir instruções. Final do capítulo 17. Gente, eu não sei como é que vocês encararam esse capítulo aí. Não foi um capítulo fácil. Para Cinder ver a Peony nesse estado. E ainda assim ela foi solidária, mesmo com Chang e Sasha, que nunca foi gentil com ela nem nada, desprezava ela e tudo mais. E ainda assim ela foi gentil com ela. E depois de tudo, ainda vem todo o elemento emocional do capítulo, né? Vem esse acontecimento final aí do androide retirando o chip de identificação dos corpos sem antes registrar quem foi a pessoa que morreu tecnicamente, né? E para que esses chips de identificação estão sendo recolhidos? Eles podiam muito bem ser incinerados, enterrados, cremados, sei lá, com a pessoa que era dona do chip de identificação. Logicamente, seria isso. Que foi o que Cinder perguntou. Você não vai precisar identificar os corpos? E ainda assim,
foi retirado o chip e ele disse que ele simplesmente segue ordens. Mas que ordens são essas, não é mesmo? Eu estou analisando aqui se a gente consegue ler o capítulo 18. Eu acho que não, pelo tempo que a gente já tem de leitura de hoje. Mas podem acreditar que com o comunicado que tem que ser feito para o país sobre a morte do imperador, a iminente vinda da rainha Levana de Luna para a Terra e o androide do príncipe que Cinder precisa consertar, e as pesquisas de letumose que estão sendo produzidas, e o fato de Cinder ser imune, e o fato de Kai se tornar imperador, e o fato do festival anual estar vindo aí. As coisas estão só se embaralhando e acontecendo, e elas vão convergir, e esses acontecimentos vão colidir em algum ponto. Então, se preparem, porque os próximos capítulos nos reservam algumas surpresas, mais questões, mas também algumas surpresas. Que capítulo trágico, né? Que capítulos trágicos. Tanto o 16 quanto o 17 foram capítulos bastante trágicos. Tivemos momentos bem difíceis para Kai e para Cinder. E para a comunidade das Nações Orientais como um todo, né? Cinder de fato é peculiar, onde encontra tanta força. Não sei. Muito trabalho, o androide do príncipe, o tablet de Pione e a abóbora. Tudo para consertar e a cabeça cheia. Tudo para consertar em 2 semanas e a cabeça cheia. Cheia porque Pione tá morrendo, cheia porque, enfim, N razões aí, né? Que a gente já sabe. Talvez tenha coisas por trás dessa retirada do chip. Eu, honestamente, não me recordo, mas suspeito não deixa de ser, né? Então é isso por hoje. Obrigada por terem estado presentes. Obrigada por terem acompanhado a leitura. A live vai ficar salva nas próximas 24 horas. E saindo daqui, eu já vou editar e colocar o vídeo lá na nossa playlist do YouTube para que vocês possam acompanhar as leituras, caso percam qualquer um dos capítulos, porventura. Ok? Muito obrigada. Vejo vocês amanhã. Eu tenho alguns comunicados importantes para fazer. Domingo, hoje ainda é quarta-feira, mas hoje ainda é quarta-feira, Dani. Tá, mas eu já vou adiantando para vocês. Domingo, eu ainda não decidi se eu vou fazer a live mais cedo, mais tarde. Não, provavelmente mais cedo. Se eu vou fazer a live mais cedo ou se a gente não vai ter live domingo. Eu ainda tô pensando nisso. Porque eu vou estar com horários ocupados durante a tarde. Às 4 horas eu não vou poder fazer a live no domingo. Nem no domingo e nem na próxima segunda-feira. Nem domingo nem segunda. Mas é isso. Aí amanhã e depois a gente vai comunicando aí e ver se a gente faz na segunda e no domingo a live mais cedo ou se nesses dias a gente não faz a live. Tá bom? Beijos, obrigada pela companhia. Tchau, tchau. E vão aí refletindo todos esses pequenos pontos, nada suspeitos ou misteriosos que estão acontecendo na nossa leitura. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima leitura.